Fala galera do Bar dos Nerds, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa aqui. Programa sobre cultura pop, cultura nerd. Vamos falar sobre filmes, sobre HQ, sobre anime. Hoje o programa tá bem recheado e hoje nós vamos falar sobre um tema que vai ser meio polêmico aqui, vai dar um pouco de discussão. A gente chegou a comentar um pouquinho nos programas anteriores, porque hoje nós vamos falar sobre os Homens-Aranhas, né? E qual é o melhor, qual é o pior Homem-Aranha do cinema. A gente vai debater sobre isso. Vamos falar, na nossa opinião aqui dos bardos, qual é o melhor Homem-Aranha do cinema, né? Até hoje. E para falar sobre esse tema, é claro, tem os nossos bardos aqui. E estamos com a Manuka. Seja bem-vinda, Manuka. Obrigada. Gente, o programa de hoje já prometia só pelo assunto de estar escolhendo um Homem-Aranha, um melhor Homem-Aranha agora. Com o joguinho que foi preparado, acho que vai render muito mais, hein? É isso aí. E estamos também com o homem Marcelo Aranha, também aqui conosco. Marcelo, seja bem-vindo, cara. Isso aí, galera. E só de vestir essa máscara eu já valorizei muito o Homem-Aranha como herói. Como esse desgraçado bebe água, come e respira com isso. Muito bem, então como vocês viram, dá até pra gente fazer aquele meme, né? Do Homem-Aranha. Então, como vocês viram, estamos caracterizados para isso. É óbvio que a gente vai falar sobre ele, um dos heróis mais queridos das HQs e do cinema dos super-heróis, que é o Homem-Aranha. Bom, a gente já teve aí, né? Aliás, antes de entrar nesse tema, vamos falar que a gente está aqui na nossa casa, né? No estúdio Nona Madeira, né? Estúdio aqui que a gente recebe, a gente faz as gravações dos nossos programas aqui. Então você deve ter visto já aí a logo do Nona Madeira, né, desse estúdio. Se você quiser trazer o seu programa para cá, então se você quiser fazer sua gravação ou música, ou o que for, é só você entrar em contato com o Iago ali no Instagram, @nonamadeirastudio, estúdio com S mudo. Você vai falar com ele, conversar com ele e explicar o seu programa e com certeza vai ter esse espaço maneiríssimo para a sua gravação. Então é isso, vamos lá, vamos falar sobre esse tema, mas a gente tem que explicar para a galera que a gente está começando um jogo novo aqui, né? Um jogo que a gente está estreando, jogo do Bar dos Nerds, né? Um jogo que a gente criou para a gente trazer um pouquinho mais de caos para o nosso programa. Como se precisasse, né? A esse caos. Vamos acrescentar caos ao caos. É isso aí. E vou explicar para vocês como funciona esse jogo, né? O jogo que a gente está chamando aqui de jogo das vozes, né? O jogo ele consiste em algumas cartas, são 4 cartas de efeitos e uma carta de anulação, né? Só para vocês entenderem como funciona o jogo. Então, cada carta ela tem um efeito. Se a gente mostrar essa carta aqui, essa carta, ela é a pessoa, o alvo dessa carta, ele vai ter que falar com voz de criança. Essa carta aqui, o alvo da carta vai ter que ficar em silêncio. Ele não vai poder falar. Essa outra carta, ele vai ter que falar com voz de idoso. E por fim, essa quarta carta de efeito, a pessoa vai ter que falar cantando. Não. E a gente tem a carta de anulação, que ela anula qualquer efeito, que é essa carta aqui. Então, se a pessoa alvo do efeito apresentar essa carta, o efeito está anulado naquela rodada. Quando ela sofrer o efeito, ela tem que falar dessa maneira, né, ou com a voz de criança, ou ficar sem falar. Esse efeito dura por 2 rodadas, ou seja, 2 vezes que os outros falarem e passar para ela de novo é a duração, ou apresentar a carta de anulação. Essas são basicamente as regras, um jogo simples, mas que promete aí trazer uma baguncinha para o nosso programa. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o Homem-Aranha, né? A gente teve, ao longo das décadas, né? Digo assim, antes a gente teve aqueles Homem-Aranhas antigos, né? Do passado, que eu vou contar mais da fase aí de 2000 para cá, né? Que já é o primeiro... a primeira trilogia do Homem-Aranha, que é o do Maguire, né? Que é o Homem-Aranha ali que alguns acham que é um dos melhores Homem-Aranha que já existiram. Acertadamente, alguns acham. Vocês devem ter, assim como eu, boas recordações dessa primeira trilogia, né? Eu me lembro que quando assisti no cinema, eu pirei de ver o Homem-Aranha se balançando nas três. A gente viu tanto tempo aquela coisa estática na HQ, e ver ele se balançando entre os prédios foi muito maneiro, eu tenho que confessar. Eu gostei demais quando assisti o primeiro filme.
E era bem feito, né? Até hoje, se você assistir, são efeitos assim, lógico, você percebe um pouquinho o peso ali da idade, mas o CGI ainda é muito melhor que muita coisa que a Marvel vem fazendo hoje em dia. Exatamente. Se você for pensar que é uma tecnologia lá dos anos 2000 ainda, supera muito o filme de hoje em dia. Eles dão uma disfarçada ali, com luz e tal, com iluminação pra dar uma amenizadazinha. Tem uns bonecões de vez em quando ali e tal, mas passa bem, assim. Isso a gente falando especificamente do CGI, né? Fora de outras características do filme que a gente vai comentar aí. E rendeu 3 filmes, né? Foi uma trilogia que, assim, a galera concorda que pro final começou a cair, né? Mas o primeiro filme fez muito sucesso, atraiu muito público e foi meio que abrir as portas pros filmes de super-heróis, né? A gente viu, o pessoal viu que era possível um filme de super-herói fazer muito sucesso, e aí vieram outros filmes aí a seguir. Depois desse primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, né, que foi de 2004 até 2002 até 2007, né, o primeiro 2002, o segundo 2004, o terceiro 2007, a gente teve uma nova saga de Homem-Aranha no cinema, né, que é o Andrew Garfield como Homem-Aranha em 2012 e 2014, fazendo 2 filmes na franquia dele. Eu, particularmente, posso dizer que eu gostei muito dessa franquia porque ela resgatou uma coisa que eu gosto muito do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha mais bem-humorado. Mas teve galera que não curtiu muito, né, do estilo do Homem-Aranha. A gente vai entrar nessa pauta aí quando a gente descobrir qual é o melhor de cada um. E logo depois a gente teve a Marvel adquirindo os direitos do Homem-Aranha e trazendo o Tom Holland pro cinema, né? O Homem-Aranha que nós temos até hoje. Senhor e aí com Stark. várias participações. Por favor, senhor Stark. Por favor, senhor Stark. Enfim, essa foi mais ou menos a sequência aí dos filmes do Homem-Aranha de lá pra cá, né? Que a gente tem. Agora vamos ver aqui, na nossa opinião, qual foi o melhor Homem-Aranha. Você também que tá aí em casa, né? Você tá assistindo a gente, diz qual foi, na sua opinião, o melhor Homem-Aranha. Com quem você concorda, com quem você discorda. Qual foi, na sua opinião, o melhor Homem-Aranha. Deixa aí no nosso canal, no YouTube, né? Se vai ser transmitido também no YouTube. Pra gente saber qual é a opinião de vocês. Mas vamos falar sobre aqui a nossa opinião e começar com vocês, né? A opinião de vocês de trás pra frente. Qual é o Homem-Aranha preferido de vocês aí? Bom, pra falar de trás pra frente de vocês, assim, eu posso começar com o do que eu menos gosto e do que eu mais gosto? O ou Homem-Aranha já falo seu logo? preferido. Qual é o que você mais gosta? Bom, o meu favorito é o Tobey Maguire, nunca escondi de ninguém isso. E Nunca teve vergonha? Nunca, nem jamais. Porque até falei o Tobey, né? Não é com o outro com T. Meu amigo. Não é o outro com T. Mas assim, pode ser o saudosismo falando, mas mesmo assim, revendo nos últimos anos, e eu assisti várias vezes, todos os 3, eu ainda consigo identificar nele um Homem-Aranha mais próximo do Homem-Aranha, acho que a gente deseja. Porque foi um Homem-Aranha ali que ele estava construindo as suas coisas, se descobrindo. Ele não tinha um mentor. Ele não tinha ninguém ali pra ele ficar pedindo, por favor, me ajude. E eu acho que isso influencia muito na minha escolha dele ser um ótimo Homem-Aranha. E eu não digo que os outros não são bons Homens-Aranhas, eu só digo que eu gosto mais dele. Entendeu? Ok. Marcelo, qual é o seu melhor Homem-Aranha? Não, assim, a pessoa pra discordar do argumento desse tem que ser muito hater. Porque, cara, eu só vou complementar o que a Manuka falou. Cara, o Tobey, assim, o Tobey Maguire como Homem-Aranha Peter Parker, e é importante a gente ressaltar a diferença Peter Parker Homem-Aranha, porque embora seja o mesmo personagem, a gente tem ali uma questão de alter ego, a gente tem uma questão de personalidades diferentes, entre aspas, que ele assume, e isso é muito bem explorado no Tobey Maguire. Assim, por mais que a grande parte das críticas, eu sei que o Jota é um que vai fazer, vou dando spoiler aqui, esse tipo de crítica. Já tá antecipando aí minhas críticas. Mas assim, muita gente reclama que o Tobey não é o Homem-Aranha comediante. Toma aqui, piadinha, toma teia na sua cara. Mas para ver esse Homem-Aranha comediante, nós temos que ter um Peter Parker tímido, nerdão e retraído. Psicólogos que estão assistindo vão concordar comigo. É a catarse dele. O Peter Parker, quando bota a máscara de Homem-Aranha, ele se liberta. Ele é aquele carinha que é tímido pra falar com as pessoas na rua e entra na internet e é o super cara na internet. A máscara dele é isso. É o monitor ali do nerd tímido
falando na internet, postando e dando suas opiniões. Quando você tira isso e alguns Homens-Aranhas têm isso a mais ou têm isso a menos, você fica com um personagem 50%, sabe? Vazio, quebrado. Não é ele integralmente. Eu, por exemplo, gostaria muito mais do Homem-Aranha do Andrew Garfield se ele tivesse mantido a personalidade dele daquele jeito, só quando ele estava como Homem-Aranha. Mas esse jeito skatistazinho dele, malandrinho, eu já não me desceu muito. Eu concordo com isso. Com você, essa afirmação do Andrew Garfield, eu concordo que seria mais interessante se ele mantivesse isso só como Homem-Aranha. Como Homem-Aranha. Bom, deixa eu falar primeiro qual é o meu Homem-Aranha preferido. Já começou? Não? Não, deixa eu primeiro falar qual é o meu Homem-Aranha preferido, depois a gente entra no debate do porquê que o Homem-Aranha de vocês é o pior. Oh, meu Deus do céu. A gente vai ser obrigado a ouvir, né? Não, vamos ser obrigados. O meu Homem-Aranha preferido, cara, de todos, é sem dúvida o Tom Holland. Cara, ele é a melhor representação do Homem-Aranha e tem todos os motivos justificáveis para isso. Primeiro, porque ele é o mais próximo, guardadas as proporções de ele ser um herói jovem, né? Aquela versão do Homem-Aranha criança-adolescente, que não é a versão dos quadrinhos adulto. É a versão criança-adolescente que a gente vê em animações, a gente vê em outras mídias. Então, salvo essas proporções, ele é o mais realista dentro da personalidade de um Homem-Aranha criança jovem, né? Mas é um Homem-Aranha que faz piada, é engraçado, e ele não faz piada por ser... Fique à vontade. Já pode Eu vou pode falar, mas eu vou falar. Ele é um Homem-Aranha, não é um Homem-Aranha que faz piada que fica forçado, ele é um Homem-Aranha que é engraçado naturalmente. Mostra lá pro pessoal que você usou. Então, faça sua justificativa cantando, por favor, que eu acho que vai ficar mais interessante. Ele é um Homem-Aranha que não fica forçada. As piadas que ele faz são muito interessantes, porque ele faz as piadas, mas ele faz as piadas de forma natural, porque ele é um Homem-Aranha que é ainda inexperiente. E aí ele fica... Deixa eu anular isso. Não dá. Não tem condições. Não tem condições. Muito bom. Eu gastei isso aqui. Ele é um Homem-Aranha que ele tá iniciando a jornada, então assim, ele ainda erra muito, ele peca muito, ele é muito inocente, então acaba que os vilões, eles dão a volta nele e tal, e isso fica muito natural. Não é um engraçado porque ele quer fazer piada, é engraçado porque ele acaba entrando em situações engraçadas, e aí combina com o Homem-Aranha do cinema. Sem contar que ele trouxe a teia criada mesmo, né? Não é a teia orgânica do Tom. Também, sim, mas não é a teia do melhor Homem-Aranha de vocês. Sim. Ele trouxe a teia criada, né? Como do vocês mencionaram também, do anterior, do Maguire, do Andrew Garfield. Uhum. A teia que ele criou, né? Que é igual dos quadrinhos. Então, assim, pra mim ele tem muita semelhança por ser Marvel raiz mesmo, né? Marvel que tá trazendo. Mas deixa eu fazer colocar assim, um questionamento na parte dele ser engraçado porque ele é engraçado. Eu concordo, mas você não acha que isso não é mérito dele? Por quê? Porque todo mundo no MCU faz piadinha. Chegamos num ponto, hein? Chegamos num ponto. Sim, eu concordo. Mas ele não faz piadinha pra ser não fica fazendo piadinhas, né? O Tom Holland é diferente dos quadrinhos. Ele acaba sendo engraçado porque ele é inocente, ele, sabe, ele cai numa situação engraçada, que ele não tá fazendo aquilo pra ser engraçado. Mas é porque o que eu tô querendo dizer é que isso não é um mérito dele. Todo o universo em que ele está inserido, todo mundo é comediante. Sabe, é tipo você entrar num show de stand-up e falar, olha que legal, esse cara faz stand-up. Todo mundo faz stand-up, ele não é um mérito dele. Tudo bem, eu vou até concordar com você, mas a gente está fazendo comparação de Homem-Aranha com outros Homem-Aranha de outras mídias. Sendo o mérito dele ou o mérito da Marvel, que faz todo mundo assim, nele encaixou bem, como personagem. Então, para mim, isso distancia ele em qualidade dos outros Homem-Aranhas que não são assim. O Andrew Garfield, ele já era mais humorado. Eu concordo que ele era passando assim mesmo. Da conta, né? Passava um pouquinho da conta. Mas o Tom Holland, agora vamos falar do Tom Holland aqui. O Tom Holland... cara, ele era um Homem-Aranha deprimido, cara. Depressivo. Desculpa, o Tobey Maguire.
ele é um Homem-Aranha depressivo, cara, deprimido. O cara depois ele ficou emo. Depois Não, a ele gente, ficou chorão. olha, peraí. Vamos lá. Que é isso A gente tem a vai ver com ter que- Homem-Aranha? Vai medir por tudo ou a gente vai medir só pelos primeiros 2 filmes? Não, Como é que não, vai ficar a nossa situação? Tudo. Não quero nem querer separar o joio do trigo, não. Mas você sabe assim, um argumento que estava até na minha mente, assim, de defesa do Tobey, é que assim, ele é um Homem-Aranha deprimido. Ele é o Homem-Aranha que mais sofreu no cinema, me desculpa. O Andrew Garfield sofreu o quê? O skate dele quebrou. Ah, Não, tadinho. perdeu os No pais. último. Mas não deu nem tempo todos da eles- gente isso ver. Isso não é. Todos eles Sofreu. perderam os pais. Eu Todos acho eles que perderam. o Andrew, a gente não teve esse tempo nem de criar essa conexão, porque a gente perdeu junto com ele, vamos dizer, né? A Gwen. E acabou. É no último, não é? Que ele É no perde, último, né? a gente não teve tempo de ter. Ele ficaria emo no próximo. Com certeza. Não ficaria, não. Com não ficaria. certeza. Quando todo mundo sofre e fica emo agora, que isso? Não, mas não é, né? Assim, o Tobey Maguire, se você ver os filmes, ele é o Homem-Aranha, ele é o Peter Parker que mais se ferrou. Vamos lá, Tom Holland se ferrou em quê? Não, mas olha só, tudo bem, você não precisa. Vamos falar agora Não, como, mas isso é uma como diretor. justificativa para a Que o diretor tristeza não dele. precisa, que o roteirista não precisava colocar. Ele não tem que botar o cara pra sofrer tanto e aí deixar um Homem-Aranha lá que não é o Homem-Aranha que a gente conhece nos quadrinhos. Porque o Homem-Aranha dos quadrinhos, ele sofre pra caramba. Mas mesmo assim, quando ele bota a máscara, ele faz as piadas dele, ele continua bem-humorado. Como você falou, uma fuga pra Isso, vida que ele tem. Isso. Mas, E isso, por que mas, que o isso, Homem-Aranha- mas isso realça. É tipo assim, ele é tão. Vamos usar o que você falou. Ele é tão deprimido como o Peter que valoriza quando ele é Homem-Aranha. Uau, é a libertação dele. Pegando o Andrew Garfield, como ela falou. Cara, o Andrew Garfield é um Homem-Aranha descolado. Ele escuta Coldplay, ele joga basquete, ele anda de O skate. tempo todo. Mas ó, aqui a questão não é Andrew Garfield. Tem que estar Não, mas a gente tá fazendo a comparação. Não, Tô tudo usando bem. com parâmetros de Eu, comparação. assim, eu penso que talvez a partir de agora, com tudo que aconteceu, né, no último filme, que agora eu vá sentir um Homem-Aranha mais voltado pro Homem-Aranha. Sim, eu vou continuar falando. Um Homem-Aranha mais voltado pro Homem-Aranha que a gente quer, que a gente espera. E não é que ele é terrível, não, de maneira alguma. Eu gosto. Tom Holland. De maneira alguma, mas tá faltando esse Homem-Aranha mais independente, eu acho. Tá, mas olha só. Vamos lá. Vocês estão. A crítica que vocês têm ao Tom Holland é que ele é muito. Todo mundo faz essa crítica. Ele é muito dependente de Tony Stark, fica sempre atrás de Tony Stark, precisa sempre de um mentor. Eu vou quebrar. Posso quebrar uma regra do jogo? Eu vou usar essa carta em mim mesmo. O Tom Holland, o Homem-Aranha do Tom Holland. Por favor, Sr. Stark, por favor, compre um doce para mim, Sr. Stark. Por favor, Sr. Stark, obrigado por esse abraço. Era apenas para abrir a porta, por favor. Então vejam o que eu estou falando. O problema do Homem-Aranha do Tom Holland se chama Tony Stark. Exatamente. Agora Se chama o absurdo tempo de desenvolvimento que a Marvel está gastando com esse menino. tutor. Sempre tem que ter um tutor, porque até no último precisou. Isso é carência. Esse menino é carente. Olha lá a carinha dele. Já tá ali pedindo. Por favor, Sr. Stark, por favor, Sr. Stark. Sabe quando esse menino vai ser um Homem-Aranha de verdade? Pros meus netos, talvez. Quem duvidou que o Marcelo lembraria de como é a voz de uma criança. Mas olha só, vamos lá. Eu sei, o ataque de vocês ao Tom Holland é esse. Só que a gente tem que lembrar que o Tom Holland é um super-herói, mais uma vez, infantil. Ele é super-herói infantil. Ele é uma criança que, vamos lá, você é uma criança, descobriu seus poderes. E aí você olha lá e vê os Mas Vingadores. Cara, você vai criar uma dependência e um elo, principalmente porque ele não tem a figura paterna. Mas no primeiro filme do Homem-Aranha, ele também ainda era estudante. O Tobey Maguire fez o Peter Parker que ainda tava na escola. Com 40 Ué, 40 anos de aqui ensino a gente médio. não tá julgando porque a gente sabe que funciona assim. O nome disso é Hollywood. Exatamente. O nome disso é outra coisa que eu não vou falar aqui pra não ser cancelado. Mas olha só, talvez a gente chegue à conclusão de que todos eles têm problemas psicológicos, né? Mas como não, né? Tiramos a depressão trocamos a depressão do Tobey pela carência do Tom Holland. Mas, gente, a carência é um problema tão grande assim, porque olha só, vou fazer a linha do tempo. Você comentou muito bem que eu ia falar. O Tom Holland, ele tem essa carência por... O Tom Holland tem essa carência por ele ser um herói iniciante. Ele é uma criancinha. Aí ele vai aprendendo, né? Aí depois, no último filme, você tem esse arco
né? Que aí ele vai ser o herói que a gente conhece nos quadrinhos. Mas precisou ter esse arco, né? Porque precisou. Porque você tem a construção de um herói desde a infância. Mas eu acho que assim, independente de ter ou não, se você for pensar assim, então todo super-herói mais novo vai ter que ser mentorado. Isso então todo super-herói que vier mais jovem, ele não vai ter essa questão da independência de ele se provar e procurar por suas próprias perninhas. A gente pode comparar com o Tobey. A gente não vê o Tobey tão jovem quanto o Tom Holland, mas a gente vê ele jovem, a gente vê ele descobrindo os poderes, e a gente vê ele se virando pra fazer o uniforme, ele se virando pra aprender a usar poder. Ele não tem ajuda, ele fica lá, ai meu Deus, cadê o uniforme? Porque não tinha essa ajuda. Tu quer que tenha? Aí eu tô falando, então tu acha que... Não, olha só, não tinha essa ajuda, não tinha a quem ele recorrer, mas o Tom Holland tem. Só que o Tom Holland, você falou que todo herói seria assim, só que o Tom Holland tem uma personalidade que leva ele a ser assim, que é a perda da figura paterna. Ele nunca teve uma figura paterna, e ele viu num Vingador essa figura. E ele ficou sempre buscando isso. A gente viu essa construção linda ao longo do tempo pra depois ver ele e o herói que a gente conhece nos quadrinhos. O problema é que a gente não viu isso ainda. A gente vai ver. Com certeza. Cara, o final do filme deixou claro isso. Deixou muito claro isso. Sim, mas a gente só vai saber se essa construção toda funcionou ou não agora. Ou não quando isso aparecer. Quando ele pega ali a maquinazinha de costura dele. Ai, gente, aquilo ali foi tão... Eu gostei então tanto. Explica cantando. Cantando não. Cantando não, com voz de idoso. Quando ele tá ali fazendo a sua roupinha e tal, você tem uma fé ali, você fala, caraca, agora finalmente esse menino vai poder ser independente, ele não vai chamar ninguém pra ajudar, porque ele mesmo vai se adaptar a isso. Isso que eu tô esperando no Homem-Aranha, sabe? É isso que eu quero, por isso que não é a minha escolha. Porque nós não vimos ainda. Exatamente. Isso é uma promessa. Eu não vou tipo a ficar gente dizer esperando. Assim, sei lá... esqueci o nome do ator que vai fazer o Blade, vai ser o melhor Blade da história. A gente não viu. Não dá pra gente afirmar isso. É a mesma coisa de dizer, o Tom Holland... Não, mas não é só promessa, não. Eu tô citando aqui que eles fizeram essa construção. Mas além dessa promessa que ficou clara no final do filme, você tem uma construção de acompanhar o herói desde a infância. E aí você há de esperar que ele tenha uma dependência... Tudo bem, eu até concordo, poderia ser menos, mas eu não achei que ficou ruim. O que te garante que a próxima aparição do Tom Holland já mais maduro, ele não vai chegar e vai falar, por favor, Senhora das Estrelas, por favor, me ajude. Exatamente. E pensa comigo, tu precisou de três filmes pra isso. 3 filmes. Eu acho meio complicado. Não, mas olha só, 3 filmes num espaço de tempo que não foi tão longo, né? O cara ainda tava em formação. 3 filmes solo, tá? Porque ele fez participação em vários outros. Ele ainda era bem jovem. E ele teve essa transformação que passou a vida dele de uma vida de criança ali, criada pela tia, adolescente, buscando ajuda. Teve a transformação com a morte da tia dele para preparar ele para ser um cara independente. Morar sozinho, construir seu próprio fazer seu próprio uniforme. Então você teve essa transformação dele. Cara, eu achei legal acompanhar essa transformação desde o início. Se eles colocassem o Tom Holland já independente na tela, você não teria esse passado dele, dependente, dele... Mas é o que a Manuca falou, Jota, precisa? Filmes? 3 filmes? 3 foram os extras? Precisa. Foram os extras. Eu concordo que talvez tenha sido um pouco exagerado. Mas pra mim ainda, mesmo tendo os seus problemas, pra mim não é perfeito... Mesmo tendo esses problemas, pra mim é melhor do que um Homem-Aranha depressivo, chorão. Mas não é um Homem-Aranha depressivo, chorão. É um Peter Parker chorão. Tá, e um Homem-Aranha que não faz engraçado, que faz piada. Mas não é até porque a Marvel levou o nível de piadas em filmes lá pra cima. Ela subiu a régua, tá com a régua aqui. Se você pegar qualquer filme anterior, você vai dizer, nossa, ninguém faz piada, mas não é aquela metralhadora de piadas que a gente tem no MCU. O Homem-Aranha do Maguire não faz piada. Faz. O Homem-Aranha não faz piada do elevador, dizendo que a roupa tá entrando nele, faz várias. Tem várias. É porque tu tá medindo pela régua MCU, que não dá pra medir por essa régua. Você tá com a régua Não, tô com a régua quadrinho. Quadrinho que no quadrinho faz piada brigando, lutando com os inimigos, ele tá fazendo piada, zoando os inimigos.
O Tobey faz também. Como o Tobey faz, muito bem. Embora o problema do Tobey seja o Peter Parker. Como Homem-Aranha, ele é perfeito. Na luta ele tá sempre zoando os inimigos, fazendo piadinha. Aquilo é o Homem-Aranha dos quadrinhos. Talvez até pra ser justo, nenhum deles seja um Homem-Aranha ruim. Peraí. Fala com voz de idoso. Tô falando já. Droga. Só tem essa é a voz de idoso. Veja bem, meu filho. Talvez nenhum deles seja um Homem-Aranha ruim, se a gente parar pra pensar. O que é extremamente questionável é o Peter Parker de cada um. Porque todos eles, Homem-Aranha, fazem piada, tetetel, e acrobacia, e tereréu. Até o Tom Holland, que a gente fica falando, que eu não sei imitar um velho imitando menino, seria muito complexo. Até o Tom Holland não tem muito essa dependência quando ele está de Homem-Aranha. Ele é o Peter Parker dependente, ele não é Homem-Aranha dependente, sejamos justos aqui. Mas o Peter de cada um é que tem as suas variações. E por isso que eu acho que é um consenso até aqui que o Peter Parker do Andrew talvez seja o pior, não sei se você vai concordar. Porque o que foge completamente do estereótipo de Peter Parker. Sim, concordo. Mas a gente quer saber de você... Qual, na sua opinião, foi o melhor Homem-Aranha do cinema? Deixe nos comentários que a gente depois vai ler e responder a vocês. Esse, então, foi o nosso programa, né? A gente falou desse programa sobre os melhores Homem-Aranhas do cinema, com a nossa opinião aqui. E queremos agradecer a galera que assistiu até agora, agradecer também a participação de vocês. A gente vai ficar por aqui e até a próxima, galera. Valeu!